Nação, o ano começou e estamos em crise? Será que é para tanto? O Flamengo enfrenta o que muitos chamam de primeira crise de 2026, já por conta de um campeonato que muitos de nós nem acredita ser um campeonato válido para se disputar com força máxima desde o início. Mas bastaram algumas rodadas do começo do certame regional para que boa parte da torcida rubro-negra ficasse escandalizada com os resultados e passasse a temer até mesmo pelo rebaixamento no campeonato estadual. É compreensível o susto, afinal, somos o Flamengo e queremos vencer sempre, mas precisamos analisar o contexto com frieza. Confesso que eu estaria bem mais receoso se eu não tivesse visto a mesma coisa no ano passado. A diferença é que no ano passado estava previsto para que a partir do quarto jogo do Carioca, os titulares começassem a voltar em definitivo, e esse ano não, o planejamento é diferente. E é sobre isso que vamos falar em detalhes. Eu vou contar para vocês qual é o planejamento, quem pode ficar à disposição no jogo contra o Vasco e se o Felipe Luiz vai dar o braço a torcer para uma mudança de planejamento no Flamengo ou não. Também quero falar sobre Lucas Paquetá e a reunião que deveria ter acontecido no fim de semana entre BAP, Boto, diretor financeiro e diretor jurídico, mas que teve seus desdobramentos adiados. Será que o Flamengo desistiu de contratar Lucas Paquetá? Será que o BAP voltou da Europa com outra ideia para reforçar o Flamengo? Vamos destrinchar cada detalhe dessa negociação que mexe com o coração da nação. Bom, e o Iago, hein? Processo de renovação rolando com o zagueiro Iago Teodoro, esse mesmo xerifão que a torcida do Flamengo tanto ama, bicampeão mundial. E como que estão as tratativas para essa renovação acontecer? Será que vamos perder mais uma joia da base ou vamos conseguir segurar o garoto? Tá vendo só? Temos muita coisa para conversar neste vídeo, mas antes eu quero pedir para que você deixe o seu like, se inscreva aqui no nosso canal Meu Mengão News e clica no sininho na opção Todas, para que você possa receber notificações de novos vídeos sempre que a gente entrar. A sua inscrição fortalece o nosso trabalho e garante que você fique sempre bem informado sobre tudo o que acontece no mais querido. Nação, o seguinte, Mengão perdeu de 3-0 para a equipe do Volta Redonda, e foi um resultado que doeu, não só pelo placar, mas pela forma como aconteceu. Se não fosse o VAR ali que conseguiu pegar justa e honestamente duas posições de impedimento assim no limite do ajuste, o Flamengo poderia ter sofrido uma goleada histórica. Isso liga um sinal de alerta gigante sobre a preparação e a qualidade do elenco sub-20 que está representando o clube neste início de temporada. O planejamento de todos os anos é as 3 primeiras rodadas com a equipe sub-20, depois os profissionais entram gradualmente. O planejamento desse ano é as 6 primeiras rodadas com o time sub-20, sendo que a partir da 4ª rodada, o jogo contra o Vasco, o time receberia alguns enxertos, poucos, mas alguns enxertos para poder jogar os 3 jogos subsequentes. Como nós temos aí uma decisão contra o Corinthians no dia 1º de fevereiro, e como essa equipe atuou até o dia 18 de dezembro, sim, foi dia 18 de dezembro que esses caras estavam chegando no Brasil. A ideia era dar as férias como foi dada, voltar e fazer uma pré-temporada, ignorando até mesmo o jogo contra o São Paulo no dia 28, para botar os titulares absolutos da equipe apenas no dia 1º de fevereiro, na final da Supercopa Rei Pelé. Só que a base foi mal, a base foi muito mal. No jogo contra o Volta Redonda, por exemplo, com 11 minutos de jogo, o nosso lateral esquerdo foi expulso, Carboni. Toda vez que sobe para o time de cima, arruma algum problema, né? E detalhe, o Carboni só foi colocado ali porque o Johnny passou por cirurgia e deve ficar fora por um bom tempo do Flamengo, então colocou-se o Carboni. Mas o Carboni é um zagueiro que joga como lateral esquerdo. O Johnny também, o titular da posição também. Lateral esquerdo mesmo é o Germano, é o Gustavo. O Germano chegou até a ser relacionado na primeira rodada, depois sumiu e eu gosto muito do Germano como lateral esquerdo, tá? Mas pareceu-se a opção óbvia optar pelo Carboni, porque o próprio Felipe Luiz já havia optado por ele em outras ocasiões. No começo do ano passado, lá nos Estados Unidos, o Carboni foi o lateral esquerdo titular do Flamengo nos amistosos. Então, pela experiência dele jogando pelos profissionais, parecia acertada a escolha dele, mas não foi. Aos 11 minutos, ele foi expulso depois de 2 entradas desastrosas, e a partir daí, o Flamengo ficou meio entregue. E aí eu começo a questionar o Bruno Pivetti, que é o treinador dessa equipe.
Quando você está colocando meninos de sub-20 para jogar contra atletas profissionais, você tem que saber que a intervenção do treinador é primordial. O treinador tem que estar atuando o tempo todo. Os meninos não conseguem ter uma percepção rápida do jogo sozinhos. Eles não conseguiram se organizar depois da expulsão do Carbone. E no contra-ataque naquele setor, os caras abriram o placar só depois que o Pivete se atentou que tinha que recompor aquilo ali e mexeu na equipe. Então, o time sub-20 depende muito das atitudes do seu treinador, e quando o seu treinador demora muito para mexer na equipe, demora muito para tomar decisões, ele coloca a molecada em risco. E para mim, essa não é a nossa melhor safra de jogadores do sub-20, óbvio, não é. Até o Bat falou sobre isso, falou que 26 vai ser um ano difícil para a base do Flamengo, que ele espera colher louros a partir de 27. Muita gente está pedindo reformulação na base. A reformulação já está acontecendo desde o ano passado. Por que vocês acham que o Flamengo está perdendo isso tudo de jogador da base? A base do Flamengo do sub-15 para cima passou e está passando por uma avaliação muito criteriosa, uma avaliação muito pesada por profissionais trazidos pelo José Botto, lá da Europa. Tem um monte de profissional da Europa trabalhando no sub-20 do Flamengo, no sub-15 do Flamengo, no sub-17 do Flamengo, e é por isso que o Flamengo está abrindo mão de um montão de jogador, porque está fazendo uma reformulação, e é por isso que o Flamengo está buscando vários jogadores aqui na América do Sul com a idade entre 15, 17 e 20 anos para poder atuar na base, para poder fazer a base ser melhor do que é. Ah, mas essa é a base bicampeã do mundo. Não é nada. Dá uma olhada na quantidade de jogador que já saiu daquele elenco lá que foi bicampeão mundial. Então assim, há um desespero coletivo pelos resultados, e por conta do resultado ruim, já tem muita gente se descabelando aí, porque contra o Vasco vai ser difícil, o Vasco vai vir com tudo, porque esse sub-20 está oscilando. E aí o mental do sub-20 do Flamengo tá afetado. Os meninos agora estão com o psicológico abalado. Haja trabalho psicológico para fazer na cabeça deles para eles poderem aguentar o clássico contra o Vasco. Obviamente que o Felipe Luiz já planejava liberar alguns atletas para esse jogo contra o Vasco, mas pelo que eu apurei, Alan, Everton Araújo e o goleiro Diogo Alves seriam os nomes que estariam à disposição para esse jogo. Daí eu pergunto para vocês, são nomes capazes de transformar esse elenco sub-20 a ponto da gente endurecer o jogo e vencer o Vasco? Acho que não. Muitos estão dizendo tem que colocar o Andrew para jogar. O Andrew nem no bid tá ainda. Ah, mas até lá ele pode sair no bid. Beleza. E o Andrew, ele vinha em atividade pelo Gil Vicente. Então o Andrew tá na forma física plena, tá em condições. Se o Flamengo conseguir colocar ele no bid e entender que ele pode contribuir, beleza, mas o Andrew fecharia a porta lá atrás. Nós precisamos de pessoas para fazer gols, para buscar vitórias. Nesse campeonato carioca existe um quadrangular para aqueles que não se classificarem às semifinais. Esse quadrangular, quem perde ele, o time que tiver menos vitória nele é rebaixado. Eu vou falar uma coisa pra vocês com sinceridade. Eu não me preocupo com o rebaixamento do Flamengo. Eu tô falando de verdade mesmo. O Flamengo não vai ser rebaixado. Esse time sub-20 do Flamengo, no quadrangular, ele consegue se virar e a gente não seria rebaixado. Até porque nesse quadrangular também, bastaria voltar com uns 4 profissionais e a gente ganharia da maior parte dos times e se livraria do rebaixamento. O grande problema, eu vejo, é o que pode acontecer nesse jogo do Vasco, o resultado, o placar que pode ser feito nesse jogo contra o Vasco, porque tem muito torcedor rubro-negro muito sensível a resultados. É só ver as redes sociais hoje. O Michael poderia ser uma opção? Poderia, mas o Michael tá negociando com o Santos, então ele não vai colocar. E o Michael foi opção contra o Mirassol na última rodada do Brasileiro e ele foi o pior jogador em campo. Ou seja, lá ele já estava com a cabeça em outro lugar, imagina agora negociando com o Santos, se ele vai botar o pé em dividida para arriscar não jogar com Neymar e Gabigol. O cara tá com a cabeça na mudança. E eu expliquei para vocês. Depende de um acerto dele com o Flamengo agora para que as coisas aconteçam, porque o Flamengo, o Michael quer sair, mas quer que o Flamengo pague as luvas dele até o final do contrato.
sendo que ele mesmo não vai cumprir o contrato até o final, o contrato dele que vai até o fim de 2028. Então, Felipe Luiz tem que lidar agora com essa situação de o que fazer no Campeonato Carioca para fazer esse time vencer. Agora tem um detalhe, mesmo que o Felipe liberasse o Andrew, Cebolinha, Bruno Henrique, duvido, mas mesmo que ele liberasse uma gama boa de jogadores agora, o comando é do Pivete. O Pivete será o treinador contra Vasco e Fluminense, contra São Paulo. O Pivete precisava ser melhor, mais ativo. Eu coloco a derrota na conta do Bruno Pivete, não dos jogadores, na conta do Bruno Pivete. E vocês, quem tem uma parcela maior de responsabilidade nessa campanha de sub-20, os garotos ou o Bruno Pivete? Por falar em garotos, eu vejo que vocês nutrem uma admiração pelo Iago Teodoro, zagueirão do Flamengo, ao ponto de dizer até que ele é o melhor sub-20 do Flamengo no momento. Eu discordo. Eu acho o Guilherme o melhor sub-20 e acho que o Guilherme vem sendo prejudicado pelo setor que ele tem sido colocado para atuar. Eu acho que o Guilherme tinha que estar mais centralizado e mais à frente. Ele tá jogando mais pela esquerda e mais atrás. Se o Bruno Pivete mexesse no posicionamento do Guilherme, a gente já ganhava muito nesse sub-20. Mas voltando a falar sobre Iago Teodoro, que falhou em alguns lances importantes, falhou por baixo, falhou na bola aérea, foi tão mal quanto todos os demais, mas tem uma personalidade forte. Mas enfim, o Iago está dificultando a renovação contratual com o Flamengo, o contrato do Iago vai até o fim deste ano, e todas as tentativas que o Flamengo teve para tentar renovar com ele, falharam. Por isso, o plano do Flamengo é tentar vendê-lo o mais rápido possível para fora do Brasil, para ver se consegue ganhar alguma coisa em cima do zagueiro antes que ele possa assinar um pré-contrato no meio do ano, e aí seguir para qualquer clube que ele quiser. Há clubes brasileiros interessados nele e o Flamengo não gostaria de perdê-lo para um clube brasileiro, mas está bem claro que na posição da renovação do staff do Iago, ele não quer ficar no Flamengo por ver que terá poucas oportunidades. Léo Pereira, Léo Ortiz, Danilo e Vitão são as prioridades do técnico Felipe Luiz e o Iago ficaria relegado à quinta ou sexta opção, uma vez que durante a temporada passada o Felipe Luiz optou pelo João Vitor e não pelo Iago. Vocês acham que o Iago tá certo em pensar na carreira dele e deixar o Flamengo, ao invés de renovar o contrato? Coloquem aí nos comentários, por favor. Sobre Lucas Paquetá, a reunião envolvendo BAP, Boto, diretorias jurídica e financeira não aconteceu no fim de semana. Isso porque o BAP só deve chegar no Brasil agora. Havia uma expectativa dele chegar antes, não chegou. Então essa reunião para discutir a forma de pagamento que vai ser proposta ao West Ham pela compra de Paquetá só deve acontecer agora, nesta terça-feira ou nos próximos dias. Aquilo que é urgência para nós, torcedores rubro-negros, pela nossa ansiedade, nem sempre é urgência para os nossos dirigentes, que estão à frente das negociações e sabem o que podem ou não podem fazer. Às vezes, um chá de cadeira é até bom para baixar um pouquinho a guarda daquele com o qual você está negociando. Portanto, não tivemos reunião no fim de semana, e essa reunião deve acontecer mesmo agora, com a tramitação de tudo aquilo que envolve o Paquetá. E como eu falei para vocês que não tinha informação da reunião do sábado, realmente, a reunião sábado não aconteceu. Quando acontecerá a reunião com o West Ham novamente? Depois que o Flamengo se alinhar internamente e marcar reunião para poder fazer, enfim, a proposta oficial pelo jogador, beleza? Aqui não tem sensacionalismo, a gente fala a verdade, doa a quem doer, sem pressa para dar informação, mas quando a gente vier falar, a gente vai falar com o máximo de exatidão possível dos fatos. Não teve reunião antes, deve ter agora. A negociação é complexa, envolve valores altos, envolve a vontade do jogador, envolve a necessidade do clube inglês. O Flamengo está agindo com cautela para não dar passos em falso. O West Ham quer garantias, quer um valor que compense a perda técnica. E o Flamengo quer pagar um preço justo, sem comprometer suas finanças a longo prazo. É um jogo de xadrez. E nesse jogo, a paciência é uma virtude. A gente sabe que o Paquetá quer vir, a gente sabe que o Flamengo quer o Paquetá, mas entre o querer e o assinar, existe um abismo burocrático que precisa ser preenchido com competência e estratégia. E sobre a volta dos titulares, é importante lembrar que o calendário brasileiro é insano. Se o Flamengo queimar a largada agora, pode pagar o preço lá na frente com lesões musculares, com queda de rendimento físico nos momentos decisivos da temporada. A comissão técnica do Felipe Luiz é muito competente e sabe o que está fazendo.
Eles têm dados, têm fisiologia, têm ciência do esporte para embasar suas decisões. Não é apenas, vamos colocar o time para jogar. É preciso respeitar o tempo de preparação. Claro que a pressão por resultados no estadual existe, é cultural, mas o objetivo maior é ganhar títulos de expressão, Libertadores, Brasileiro, Copa do Brasil. E para isso, o time precisa estar voando fisicamente. Então, torcedor, calma, o ano está só começando, as peças estão se movendo, o mercado da bola está agitado, o Flamengo está ativo, está buscando reforços, está se reestruturando na base, está planejando a temporada profissional com seriedade. Não vamos deixar que resultados isolados no início do Carioca tirem o nosso foco do que realmente importa. O Flamengo é gigante e vai brigar por tudo, como sempre. Confiem no processo, confiem no trabalho que está sendo feito. E fiquem ligados aqui no meu Mengão News, porque a qualquer momento podemos trazer novidades quentes sobre Paquetá, sobre renovações, sobre a volta dos titulares. Estamos juntos nessa jornada. O Flamengo precisa da gente. Precisa da nossa voz, do nosso apoio, da nossa crítica construtiva. Vamos fazer a nossa parte na arquibancada e nas redes sociais, sempre com respeito e amor ao clube. E não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like e ativar o sininho. Um grande abraço, saudações rubro-negras e até a próxima!